Eu tenho certeza que tu está cansado de ouvir a respeito de taxa de juros, seja no Jornal Nacional, no podcast sobre investimento ou em qualquer outro lugar. Mas tu sabe como que a taxa de juros impacta nas decisões da sociedade? Como que as decisões do governo sobre a taxa de juros e sobre a economia manipulam as preferências das pessoas? Vamos para um exemplo prático. Tu já imaginou qual seria a tua reação se você descobrisse, por exemplo, que ganhou R$1.000 na raspadinha? Provavelmente ia ficar bem feliz, né? Mas e se logo na sequência tu descobrisse que esse prêmio só poderia ser retirado daqui a 10 anos, por exemplo? Vamos supor que você tivesse a possibilidade de adiantar o saque desse prêmio para imediatamente, não ter que esperar esses 10 anos desde que pagasse uma pequena taxa de juro de 10%. 10% R$100, sobram R$900 para você. Então você poderia retirar os R$900 hoje a ter que esperar 10 anos para retirar os R$1.000. Acontece que muito provavelmente você ia ficar muito feliz ao saber que ganhou o prêmio da raspadinha, talvez ia ficar irritado ou se sentir um pouco enganado ao descobrir que só poderia tirar o prêmio da raspadinha em 10 anos. Por fim, ao saber da possibilidade de retirar o prêmio de maneira imediata, ainda que tivesse que pagar essa multa, essa taxa de juro, você provavelmente iria preferir retirar esse valor de imediato, ainda que isso te custasse uma pequena parcela de valor. Então, essa é a mesma lógica que faz que as pessoas prefiram, por exemplo, parcelar um carro, parcelar uma casa, mesmo que isso signifique que tenha que pagar o dobro do valor da casa em 30 anos lá no Minha Casa Minha Vida. Isso é a mesma lógica que faz com que as pessoas utilizem o cartão de crédito ou para financiar alguma coisa, por exemplo, as férias do fim de ano. E ao fazer isso, o que acontece é que você está preferindo adiantar um desejo, ainda que isso tenha um custo que é evidenciado pela taxa de juros. Né, João? Então é isso aí. As pessoas têm duas opções quando ao consumo do que é produzido. O primeiro é consumir no presente e o segundo é consumir no futuro, ou seja, poupar. Você tem duas opções, ou consome agora ou consome depois. E a tendência natural é sempre que as pessoas esperem para consumir isso no presente. É o que nós austríacos chamamos de lei de preferência intertemporal, já que o tempo é um fator escasso e a gente sempre deseja buscar a sua satisfação, a nossa satisfação, no menor tempo possível. Como as pessoas possuem essa tendência de consumir no presente, para que adiem o consumo futuro, faz necessário que recebam uma recompensa por essa espera, um ganho extra para aqueles que querem poupar ou para aqueles que querem guardar o dinheiro para depois fazer alguma compra. Tal recompensa chama-se taxa de juros e é a remuneração pelo sacrifício futuro. É o que se vê, por exemplo, com investidores da Bolsa de Valores. Você aloca seu recurso no presente com a expectativa de obter um ganho superior no futuro. E é assim com taxa de juros ou qualquer outra coisa. Isso é um juro positivo, que vai gerar valor para você. E também tem um juro negativo, que você está disposto a pagar mais por algo, mesmo para que possa consumir esse bem no presente e não no futuro. Portanto, para os austríacos, a taxa de juros é o preço de mercado de bens presentes em relação aos bens futuros. A tendência é de que quanto mais os agentes pouparem, menor será a taxa de juros. E da mesma forma, quanto menor for a poupança, mais alta vai ser a taxa de juros, por uma questão de escassez. Assim, se a gente for aplicar a lei da oferta e da procura, ceteris paribus, se a demanda por recursos para investir aumentar ou a oferta para emprestar diminuir, essa taxa de juro irá aumentar. E se acontecer o inverso, ou seja, se a demanda de investimento diminuir, se menos pessoas quiserem o recurso, ou se a oferta de poupança aumentar, mais pessoas quiserem emprestar o dinheiro, a tendência é que essa taxa de juro tenda a cair, porque vai ter mais dinheiro, nesse caso, se for o bem em questão, no mercado. E então, nesse contexto, a função principal da taxa de juro para os austríacos é a de servir como um elemento de coordenação intertemporal entre o consumo presente e investimento, obviamente, a poupança futura. Quando a taxa de juros estiver em seu nível natural, isso é, quando for fornecido pelas reais preferências intertemporais e pela demanda de investimento real, sem qualquer interferência governamental, haverá uma coordenação de fato entre as trajetórias de consumo e investimento. Porém, quando houver interferência, principalmente com a expansão monetária, essa coordenação vai deixar de existir. Então, vai haver um desequilíbrio entre a oferta e aquilo que é pedido ao longo da estrutura de produção. A manipulação das taxas de juros é um componente que impacta diretamente os ciclos econômicos, incentivando bolhas e investimentos sem lastros da economia real. Quem gosta de investir em bolsa de valor, por exemplo, vê que o mercado é cíclico, ele tem ciclos. Porque o que geralmente acontece? Quando tem uma trajetória de
de bust, de queda de mercado, os governos querem imprimir mais moeda. Isso dá a sensação irreal, manipulada por mercado, de que há uma maior disponibilidade de dinheiro. Essa maior disponibilidade de dinheiro faz com que a taxa de juros tenda a cair. Com a taxa de juros caindo, as pessoas também querem conseguem buscar mais dinheiro no mercado financeiro. Os investimentos de renda fixa, por exemplo, já não se tornam tão atraentes para as pessoas que querem investir. Elas acabam investindo em empresas, acabam investindo em bolsa de valores, em fundos imobiliários, mas guiados por uma taxa de juros que é irreal, uma taxa de juros que é manipulada pelo mercado, uma taxa de juros que não corresponde ao real custo, ao real risco de se investir. Então essas manipulações em períodos de bust, em períodos de queda, o governo tende a aportar mais dinheiro, liberar mais impressão monetária para a economia real, mas ela não é lastreada na economia real. Então acaba alterando a preferência intertemporal dos indivíduos, o que é uma coisa ruim, porque ainda que haja essa manipulação ela vai cobrar um preço muito mais caro no final. Se tu tem alguma sugestão de vídeo, se tu gostou, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me siga nas redes sociais e vamos para o próximo vídeo.